Vídeo sobre a instalação do SQL Server 2005 Express Edition. Para a instalação do SQL Server 2005, basta que você faça o download no site da Microsoft dessa ferramenta que é disponibilizada de forma gratuita. O SQL Server 2005 Express Edition é dividido principalmente em duas partes. A primeira parte é o propriamente dito servidor, a segunda parte é a ferramenta que faz a administração. Então vamos à instalação do servidor. O processo de instalação ele descompacta vários arquivos em memória para que isso possa ser executado posteriormente. Esses arquivos descompactados eles podem ser excluídos posteriormente sem a necessidade de você mantê-los em sua máquina. A instalação do SQL Server 2005 Express Edition requer que você já tenha em sua máquina o Framework.NET 2.0 e o Windows Installer versão 3.1. Após descompactar todos os arquivos, basta seguir a instalação conforme o assistente. Aqui basta colocar o nome que você quer colocar e um nome para a sua empresa. Esse valor é opcional, não é necessário que seja informado. Para melhorar a explicação, vamos desmarcar essa opção de ocultar as opções avançadas, ou seja, eu quero que ele passe junto comigo na instalação sobre todas as opções que eu possa estar configurando durante esse processo. Aqui você deverá escolher quais são os itens do SQL Server que você gostaria de instalar. Por exemplo, ele deixa por padrão desmarcado o item de replicação da base. Caso você queira configurá-lo, basta marcar essa opção. E as opções de conexão e componentes do cliente, que também vem desmarcado por padrão. Vamos marcar tudo isso para que o nosso SQL Server fique instalado por completo e que a gente possa ter todas as opções de funcionamento dessa ferramenta para que os testes saiam sempre sem problemas. Apenas é necessário informar que não é por causa disso que você tem que instalar tudo, né? Basta utilizar apenas aquilo que seria necessário. Se você quisesse apenas o banco de dados e mais nada, bastaria essa primeira opção aqui, que seria o Database Services com os arquivos de dados e as ferramentas compartilhadas. Esse é um passo bastante importante na instalação, onde você deverá determinar se o SQL Server trabalhará em modo de instância ou se ele terá apenas uma instalação no servidor que você está preparando. Quando você trabalha em modo de instância, significa dizer que você pode ter vários SQL Servers instalados na mesma máquina, desde que cada um deles tenha um nome de instância diferente. Por padrão, o SQL Server 2005 Express instala o nome de instância como SQL Express.
Se a sua ideia é ter vários SQL Servers instalados na mesma máquina, você deverá escolher então essa opção, sendo que para que cada instalação, como eu já disse, você deverá colocar um nome diferente aqui. Se você sabe que apenas terá um servidor SQL Server nessa máquina, escolha então a instância padrão, porque dessa forma na string de conexão que você fará com o banco, não será necessário informar o nome do servidor e o nome da instância. Eu vou deixar a instalação como instância nomeada, que é o SQL Express, que é a mesma forma como está instalado nos laboratórios da FIP. Aqui é para caso você queira personalizar o modo de inicialização do sistema, ou seja, indicar qual é o nome da conta de usuário interna do sistema operacional que será responsável por dar o start no serviço. Eu vou marcar aqui também para que veja que ele já deixa marcado para que o SQL Server seja inicializado automaticamente no boot do sistema operacional. Caso queira deixar o navegador do SQL Server também, que é chamado de SQL Browser, habilitado também por padrão, bastaria escolher essa opção. Aqui o modo de autenticação do SQL Server, que pode ser o modo de autenticação do Windows, que significa que uma vez autenticado no Windows, você teoricamente estaria autenticado no SQL Server. E o outro modo é o modo misto, onde você teria que ter contas de usuários criadas no próprio SQL Server para poder se autenticar. Não seria modo de autenticação utilizando contas do Windows, e sim contas do próprio SQL Server. Esse segundo modo é o mais indicado no nosso caso. Aqui você então deverá digitar a senha do usuário SA, que é o System Admin, é o superusuário do SQL Server. Esse usuário tem direitos de fazer qualquer operação no servidor de banco de dados. Nesta tela você deverá indicar qual é o modo de configuração de língua, né, e de classificação dos dados que estão armazenados no SQL Server, se ele vai distinguir acentos ou não, se você deseja indicar aqui um modo de dicionário para uso de compatibilidade com versões anteriores do SQL Server, vamos deixar o valor padrão que ele já indica. Esse modo de configuração já diz respeito às configurações brasileiras. Se vai habilitar instâncias de usuário, com essa opção, os usuários que não têm permissões de administrador podem executar uma instância separada do SQL Server. No nosso caso, isso não será necessário, estaremos sempre utilizando isso como administrador. Aqui é uma tela apenas para que você envie a Microsoft relatórios de erros e outros tipos de reporte, mas no nosso caso também não será necessário. E agora a instalação do servidor. Ele ligou perguntar se era você ou era o Rodrigo. Aí eu falei pra ele que eu ia pra um. Aí eu falei direto, eu não sei, se eu do Rodrigo que é 10h15 e da Juliane que é 10h10.
instalação então do SQL Server está concluída. Agora basta que passemos a configuração do mesmo. Uma coisa importante de notar é que essa versão Express do SQL Server 2005, ela vem preparada originalmente para aceitar conexões apenas da própria máquina. E se a sua intenção é configurar esse servidor de banco de dados para aceitar conexões oriundas de outras máquinas, é necessário que se façam algumas configurações após a conclusão da instalação. Vamos então a essas configurações. Aqui você visualiza o serviço do SQL Server já em execução. Pode observar. E vamos à configuração de rede então. O primeiro passo a fazer é habilitar o protocolo TCP/IP. Veja que ele está desabilitado, vamos habilitá-lo. E também o endereço IP que está sendo utilizado em seu equipamento neste momento. Habilite-o também. Caso queira, também é interessante colocar o número da porta do serviço que estará sendo executado. A porta padrão do SQL Server é a 1433. Ok. Aqui ele apenas avisa que essas configurações terão efeito apenas a próxima vez que o servidor SQL Server for inicializado. Aqui vamos observar os protocolos do cliente. Está habilitado. Além dessas configurações, também é necessário verificar se o SQL Server está aceitando conexões através de outras redes que não da própria máquina. Vamos às conexões remotas. Repare que neste caso ele já está aceitando conexões locais e remotas. Vamos então reiniciar o serviço do SQL Server para que ele pegue as novas configurações. Caso você queira ter certeza que o SQL Server está apto a receber conexões de rede vindas de outras máquinas, basta vir ao prompt de comando e digitar o comando netstat-na. Se você observar aqui a porta 1433 associada ao IP 0000, significa que isso aqui está pronto para receber conexões oriundas de outras máquinas. O próximo passo agora seria a instalação da ferramenta de administração do banco. Essa ferramenta pode ser instalada em outra máquina, não necessariamente na mesma máquina onde está o servidor SQL Server, mas ela pode ser instalada em qualquer máquina a partir da qual você gostaria de administrar o banco. No nosso caso, vou instalar na mesma máquina onde está o servidor SQL Server.
instalação dessa ferramenta é bastante simples, basta seguir o que pede o assistente da instalação. Este não tem nenhum segredo. Finalizada a instalação, agora você já tem uma máquina com SQL Server 2005 instalada e com a sua ferramenta de administração também. A partir de agora, basta acessar a ferramenta de administração primeira vez ela configura o ambiente, né, o seu primeiro modo de uso. E aí está. Então agora basta escolher qual é o servidor e instância SQL Server 2005 que você gostaria de trabalhar. Ele pode administrar tanto uma instância SQL Server 2005 instalada na própria máquina, quanto em outras máquinas. Escolha o modo de autenticação, se é o Windows Authentication ou SQL Server Authentication. No nosso caso, usuário SA, e a senha que você definiu durante a instalação do banco de dados. Agora sim, veja que você já está conectado ao servidor. E tem as suas tabelas para trabalho e criação de novos bancos de dados.